E o vídeo de hoje é muito especial, a gente sempre exaltando aqui cinema brasileiro. Estamos cá nós para sintetizar o que foi o ano de 2021 para o cinema nacional. Simbora, gente! Eu acho que aqui, independente dos filmes que não entraram na nossa lista, acho que todos os filmes merecem ser aplaudidos, porque como a gente sempre fala aqui nesse canal, é muito difícil produzir aqui no Brasil, lançar, passar em festival. Então aí, você que está assistindo a gente, que é um realizador, parabéns, ou que trabalha em alguma outra área dentro do audiovisual, você é um grande guerreiro. E para você que é um mero espectador aí, bora assistir o cinema brasileiro, porque obviamente diretores não existem sem o seu público. E se vocês acharam que 10 filmes eram muito, para cada um daqui dos filmes que a gente listar, a gente vai mencionar um outro filme que tem ali algum tema correlato, uma estética correlata, alguma coisa assim, que lembre o filme da lista principal. Bom, o nosso critério de avaliação ele é bem simples, né? Para longas-metragens, a gente considerou os filmes que foram lançados no cinema ou nos streamings em 2021. E para os curtas e médias-metragens, são aqueles filmes que foram exibidos em festivais ainda em 2021. E só pra gente terminar, antes de a gente começar a falar da nossa lista aqui, todos os filmes que a gente estiver citando, a gente fez crítica ou aqui no canal, que eles vão aparecer no cardzinho, ou também eu aqui que vos falo, eu cheguei a escrever algum textinho lá no Letterboxd. Todos os links vão estar também na descrição aqui do vídeo, então é uma boa forma para vocês conhecerem, procurarem, correrem atrás, que a gente também vai falar onde você pode assistir a esses filmes. Então, para começar a nossa lista aqui, um dos filmes mais badalados aí do nosso cinema, né? Teve todo o buzz do Oscar. Tentamos, mas mais uma vez não conseguimos. Daniel comete um crime no batalhão policial em que trabalha. Pressionado por todos os lados, ele decide fugir para a Bahia em busca de Sarah, uma paixão com quem se corresponde há meses pela internet. Esse foi um filme que dividiu bastante aqui as críticas no canal. Eu e o Nathan, nós discutimos muito sobre ele, foram opiniões assim bem distintas. Mas foi um filme que me agradou bastante, pois eu gosto que tem uma história de amor intensa. São personagens totalmente distintos. O Daniel, né, que é esse cara que comete esses atos assim que são bastante contraditórios, e a história da Sarah, que conta todo esse processo de transformação dela. E eu acho que é uma história de amor muito intensa, uma história de amor muito verdadeira e que me conquistou e que mexeu comigo assim. Pois é, se dependesse de mim nem entrava nessa lista aqui, mas como temos que ser democráticos nesse canal, está aí Deserto Particular. Como o Eder disse, eu acho que tem vários probleminhas sociais, eu não vou detalhá-los aqui porque eu acabarei entrando em spoilers, vocês podem ir lá conferir o nosso vídeo. O que eu tenho a dizer é que eu até gosto dos personagens, mas eu já vi isso muito melhor feito em outro filme chamado Tatuagem, que obviamente trata de coisas um pouquinho diferentes, mas se eu pudesse recomendar nessa lista de recomendações, corra lá pra ver o filme de Hilton Lacerda. E a mençãozinha aqui de filme que também trata um pouco aí de esperança, desses tempos melhores, desses tempos mais afetuosos, é o 4 bilhões de infinitos, que traz essa periferia mais fantástica aí de filmes que a gente já falou, por exemplo, Inabitável, muitas vezes aqui no canal, que transforma, por exemplo, um pano esticado num varal, uma tela de cinema. Então acho que dialoga aqui com o Deserto Particular nessa coisa de sonhar por alguns instantes, enquanto o filme também delira junto nessa fantasia. E pro nosso nono lugar, a gente vai mudar um pouquinho, né? O 10º lugar aí era um filme com uma narrativa bem clássica, então a gente vai para um filme agora bem mais performático. Jovens dançarinos mergulham na ancestralidade e se conectam com expressões artísticas, religiosas e laborais do povo negro. O Eder já sintetizou muito bem aí nessa introdução ao filme. Eu acho que acaba sendo um filme coral, assim, que a gente acompanha vários personagens ali em situações diferentes, praticando alguma ação diferente, mas todas ali de alguma forma se conectam, né? Então você vê ali as batidas do atabaque, as rimas do rap, os sons de um mercado ali municipal. Todos ali são personagens negros que de alguma forma tem essa coisa do som, tem essa coisa do movimento, da ação, da dança, de forma que a gente vai misturando todas essas expressões até chegar numa espécie de transe, assim, né? Que acho que tem muito a ver com essa coisa religiosa, né? Dessa conexão com entidades religiosas, desse animal que se torna homem, desse homem que se torna cavalo. Então é um filme que não tem nada de narrativo, vocês entram aí buscando mais essa experiência sensorial da coisa. E tem uma informação muito legal sobre esse filme, é que ele foi o primeiro longa-metragem a ganhar um edital público alagoano para ele ser feito. Então assim, tem um gostinho ainda mais especial, e eu espero que muitos outros filmes consigam esse edital pra gente aí se vislumbrar aí como filmes maravilhosos como esse. Bom, e aí nessa vibe de filmes que o que importa é o coletivo, a menção que fica é O Meu Querido Supermercado, que também é um documentário de longa-metragem,
que vai acompanhar um dia de funcionários, como o título diz, de um supermercado, né? Que muitas vezes passam batidos, mas obviamente tem muitos sonhos, muitas histórias, e conforme eles vão contando, seja ali um relacionamento que eles têm, um flerte que eles têm com uma pessoa, o filme parece que torna uma coisa de investigação, né? De personagens que estão se entrecruzando os olhos ali, ou quando eles falam de angústias, medos, o supermercado ganha uma cara de terror. Então eu acho muito bonito como ele entra de fato ali na pira, nas histórias desses personagens. Recomendação ótima pra vocês. E no nosso 8º lugar, só queria dizer que José Mojica Marins deixou aí filhos espalhados pelo mundo, principalmente pelo Brasil, e a gente aí vai falar de um filme, talvez de um suposto aí sucessor dele, que é o Rodrigo Aragão. Um jesuíta satânico e seus seguidores iniciam um reinado de terror no Brasil colonial, até serem amaldiçoados a viver eternamente presos sobre os túmulos de seus cemitérios. Bom, esse é aquele seu terror gore, assim, com tudo que você tem direito de sangue, de vísceras, de coisas satânicas e bichos feios e maquiagem. Então, assim, é uma coisa bem frontal. Nunca ele vai querer ser aquela coisa espertona que a gente vê no cinema de terror contemporâneo. Mas ao mesmo tempo, acho que ele também acaba sendo uma releitura histórica bem bacana ali do período colonial, né? A gente tem, além desse personagem do jesuíta, uma indígena e um negro que se unem, se amam, se ajudam para confrontar o poder desse branco. E aí uma coisa que dialoga totalmente aí com Zé do Caixão é que é um filme que nunca rejeita essa marginalidade, que esses personagens não rejeitam a sua marginalidade, que pelo contrário, eles usam dessa marginalidade para ir combater esse branco, né? Eu achei muito bacana como a trajetória do branco, eles tentarem fugir dessa maldição, deixar essa maldição para trás, e esses dois eles têm que assumir para ir pegar as forças e, enfim, combater esse inimigo. Bom, e a menção honrosa aqui não é um filme gore, não é repleto de sangue, todo explícito como a gente acabou de citar aqui no filme anterior, mas é um curta-metragem sim que flerta com fábulas, que flerta com esse universo fantástico. É um curta-metragem chamado Todos os Rostos que Amo. Se Parecem, que é um filme muito bonito, ele é meio experimental também. Tem um quê aí de filme ensaio. Eu acho que ele traz aí um novo olhar aí para uma fábula aí que a gente tem muito famosa aqui no Brasil, que eu não vou dizer qual é, só quando vocês assistirem o filme. Bom, de ícone do cinema trash, nós vamos agora para um ícone do jornalismo. Cid Moreira, famoso âncora do Jornal Nacional, abre as portas de casa. Diferente do que nós acostumamos ouvir todas as noites, ele se revela um homem bem mais melancólico, engraçado e casual. Bom, eu que sou formado em jornalismo, muitas vezes tenho o pé atrás de assistir documentários sobre jornalismo, ou feitos por jornalistas, porque acabam, ou muitas vezes sendo muito chapa branca em exaltar o jornalismo, ou acabam sendo aquela coisa muito mais conteúdo do que de fato ali dialogar alguma coisa com a forma. Mas eu acho que esse acaba fugindo um pouco disso, porque como a Eder disse, a gente vê esse ícone aí completamente desconstruído, né? Acho muito curioso como muitas vezes no filme esse cara que sempre teve essa voz muito potente pede licença pra falar à frente das câmeras. Eu posso gravar desse jeito, eu posso fazer aquela outra coisa. E conforme ele vai se familiarizando um pouquinho, ele quer controlar as coisas. Então ele fala assim, não, vou gravar isso aqui pra ser um pouco mais emocionante. Então é um filme que, apesar de estar falando sobre a história do Cid Moreira, é também a história de um personagem que tenta brigar com a imagem que de alguma forma se sobrepõe a ele. Bom, muito interessante aí trazer essa outra faceta do Cid Moreira, porque de fato é um ícone, né? E acho que também apresenta as pessoas mais novas que talvez ainda não o conheça. E nossa menção honrosa é ao curta documental chamado Noite de Seresta, que acompanha a história de uma mulher que ela gosta muito de cantar. E ao longo do documentário, ela gosta tanto de cantar que a vida dela se transforma num clipe de karaokê bem brega, assim. E é um outro filme que entra de cabeça no mundo particular da protagonista. Bom, esse filme aqui é a prova de como distribuir cinema brasileiro é complicado. A gente assistiu esse filme, se não me engano, lá em 2018, no Festival de Cinema, e só estamos incluindo agora em 2021 aqui na lista. Mas, felizmente, o filme não sai dos nossos corações, não é mesmo? O Cine Marrocos foi no passado um cinema importante de São Paulo que recebeu estrelas internacionais, e aí ele foi abandonado. O prédio foi ocupado por sem-tetos, refugiados e imigrantes, e o filme vai meio que entrelaçar esses dois momentos históricos e fazer esses personagens reencenarem cenas de filmes clássicos que foram exibidos nesse cinema de antes. Esse filme também aí é filho do É Tudo Verdade, foi um filme que a gente conseguiu assistir através desse festival maravilhoso. Foi um filme que mexeu muito com a gente. Ele é muito legal porque ele é um filme híbrido também, ele mistura ficção
com a parte documental, mistura a história dessas pessoas, também com a história do cinema, com a história da cena desses filmes que eles estão reencenando. Eu gosto muito como esse filme ele pega esse passado, essa memória, valoriza muito ela, mas ressignifica isso pro contexto desses personagens, como a partir do momento que eles começaram a viver nessa ocupação e tiveram essa dimensão ali da história que existia, a vida deles também vai se alterando. Então eu acho que é um filme que mostra que lutar por moradia é também lutar por cultura, é lutar por memória, é lutar por afeto. E aí a menção seguindo esses filmes de reencenação é o filme Zimba, que também é um outro documentário que passou Não É Tudo Verdade, que você tem aí atrizes que reencenam cenas que interpretaram ali no passado de peças do dramaturgo Zimba, que é um dramaturgo aí polonês radicado aqui no Brasil, e aí depois pega elas para comentar a cena original. Então acho que também tem esse jogo de memórias, tem esse jogo de reencenação. Fica aí outra dica pra vocês. E agora a gente chegou no nosso top 5, agora só vem pedrada também. E o filme que a gente vai falar agora, ele é um filme muito acessível, é um filme muito popular, no bom sentido da coisa, tá? Eu acho que é um filme que as pessoas tinham que descobrir e tinham que assistir muito, porque eu acho que ele traz questões muito atuais pra discussões raciais que a gente tem tido no Brasil de 2021. Bom, aí em Cabeça de Negro, né, o Saulo, que é um aluno do Ceará, ele ouve um comentário racista e vê que a direção da escola não faz nada. Por conta disso, ele decide ocupar a sala de aula em protesto. Uma discussão que a gente sempre traz muito aqui no canal é sobre como o povo negro, né, ele é representado na TV, né? E uma coisa que a gente pode parar para analisar é porque a gente tem majoritariamente pessoas brancas dirigindo esses filmes, e isso pode fazer com que muitas vezes existam, eu acho que algumas visões equivocadas sobre como essas pessoas são representadas. E uma coisa que a gente havia citado lá atrás na nossa crítica é que esse filme, né, e algo muito positivo, é como se ele fosse uma malhação sem filtros, né? Porque ele mostra adolescentes, mostra essas pessoas que estão com vontade de mudar o mundo, essa geração que está vindo aí quebrando tudo. É uma geração que está muito politizada. Eu acho que mostra esse lado de união, esse lado de lutar pelo que se acredita. Então eu acho que trazer o filme através dessa ótica é muito inspirador. E ao mesmo tempo que ele traz tudo isso através de uma forma leve, eu acho que ele traz de uma forma crua também. Ainda que eu acho que no final do filme ele ainda caia um pouco nesses estereótipos que o Eder estava comentando, eu acho que o resto do filme é assim, uma coisa linda, porque você vê que essa revolução ela também tá muito ali ligada com a educação, né? E o que eu mais gosto no filme é essa espontaneidade que você vê nesse personagem, porque ele tá querendo fazer essa revolução, mas ao mesmo tempo você também vê que existem motivações dele querer conquistar a mocinha, de querer fazer parte de algum grande evento. Então todas essas coisas elas estão meio que ali relacionadas, porque no final das contas ele também é um jovem. Então acho que esse brilho nos olhos das ações dele, dessa vontade de conhecer tudo, faz com que ele passe longe de um filme palanque, assim, que tá o tempo inteiro querendo te ensinar coisas. Porque, em primeiro lugar, o próprio protagonista tá aprendendo muito e errando nesse caminho também. E a nossa menção honrosa aqui é um curta-metragem chamado Enterrado no Quintal. E por mais que ele tenha aí alguns elementos dessa estética super realista que a gente tem no nosso cinema brasileiro, ele traz uma pegada neo-noir de um filme de vingança no Amazonas. Ou seja, só de eu falar essa frase aqui pra você, já dá pra você ficar bastante curioso em assisti-lo. Então ele é aquele filme que tem vários sons de sintetizadores, ele tem aquelas luzes super contrastadas, assim, de neon. E ele tem uma história super clássica, é um filme super acessível, então eu acho que vale aqui muito essa menção. Bom, agora a nossa viagem que a gente está fazendo pelo cinema nacional, a gente vai parar em um dos projetos que eu acho mais bonitos aqui do nosso país, que é o Vídeo nas Aldeias, que leva aí educação audiovisual, que leva ferramentas para que os próprios indígenas possam produzir os seus filmes. E aqui a gente tem um filme que na verdade é um compilado desse trabalho, que é o... Bom, o Iaoquá reúne registros de 15 anos dos indígenas Enauenê e Nauê. Esses filmes eles são exibidos aí para os integrantes mais jovens da tribo, apresentando parentes falecidos deles, costumes que caíram em desuso e mesmo cantos rituais aí preciosos. Como o Nathan mesmo citou, esse é um filme muito, muito especial, porque além dele levar para essas pessoas, para esses povos que foram filmados, né, para que eles possam reviver as suas próprias histórias através de ritos que talvez não sejam utilizados mais, de momentos que são muito especiais, de pessoas que se foram, também é muito importante para que a gente, como espectador, veja e tenha conexão com essas histórias que muitas vezes são esquecidas. Então é bom porque esses filmes, além de eles mostrarem a diferença
ao longo dos anos dessas culturas, eles também servem para deixar viva e para que a gente conheça cada vez mais essa cultura dos indígenas. Bom, é um filme que é dirigido por um casal de brancos, né? O Vincente Carelli e a Rita Carelli, que, enfim, tem um trabalho bem grande com povos indígenas. Uma das coisas que eu acho mais legais é como o filme entende que os povos podem ajudar uns aos outros. É um filme que reconhece a mudança natural dos povos, tanto dos brancos como também os indígenas, né? Que muita gente vai começar a falar assim, mas indígena não anda de pajeiro, não usa celular, por que eles não podem fazer isso? Então acho que é uma coisa bacana a gente ver isso tudo normalizado ali e a gente aproveitar dessas ferramentas para resgatar a própria ancestralidade, que é o que o filme faz, inclusive com o próprio cinema, que eu acho muito bacana como é uma espécie de um ritual modernizado, né? Porque se no passado a gente tinha uma tribo ali se reunindo para dançar, por exemplo, a gente tem uma espécie de ritual em assistir coletivamente o cinema, em que se a dança ali transmitia certas histórias, transmitia os ritos para essas novas gerações, o cinema também está fazendo a mesma coisa, só o dispositivo que é diferente. Bom, e aí nossa menção de filmes sobre ou com indígenas, né? São dois no caso, né? A Última Floresta e Esta Terra Não É Nossa. O primeiro sobre os Yanomami e o segundo sobre os Machacares. São dois povos aí que lutam para manter as suas tradições, as suas terras, a sua existência. O primeiro vai lidar mais com espiritualidade e o segundo mais com denúncia social. Bom, e agora chegando no nosso top 3, a gente vai para um filme de realismo fantástico, que é um filme que traz um universo todo lúdico para trazer uma história que critica o capitalismo. Um chão de fábrica começa a ganhar vida enquanto operários desaparecem, perdem partes do corpo ou são assassinados. Esse é um outro curta-metragem, só que agora de ficção, que me lembra muito aquele longa Trabalhar Cansa, que a gente várias vezes já citou aqui no canal, de você ter ali um mal-estar que tem uma coisa fantástica, a gente não sabe se muito bem é um monstro que está surgindo ou se na verdade é só um desconforto com uma coisa completamente mundana, no caso aqui como o Éder comentou, o capitalismo. Então são pessoas que vão ali se zumbificando, que vão se maquinificando, nessa metáfora que talvez seja essa opressão, essa pressão que o trabalho acaba impondo sobre elas. E eu acho que o curta tem um trabalho assim impecável de montagem. Muitas vezes você tem cenas que tem uma dupla exposição, às vezes de uma personagem ali do chão de fábrica, e aí você tem uma imagem de fábrica em cima do rosto, como se ela estivesse se maquinificando ali também na própria imagem. E aí a nossa menção, seguindo aí nessa linha de desumanização, é o curta chamado Animais na Pista, que também é de ficção. A gente tem ali um acidente de trânsito, né, que todo mundo que passa ali na estrada vai se animalizando cada vez mais, e aí acho que é a mesma coisa, né? Situações limite que vão levando a gente cada vez mais pro primitivo. Além disso, o filme inteiro é filmado num plano sequência, então, como Máquina Infernal, tem um aspecto estético muito bacana. Pra vocês aí que acharam que a gente estava esquecendo de animação nessa lista, a gente separou uma bem diferentona aí pra vocês. Alienígenas invadem o planeta Terra e olha só, decidem começar por uma espécie de Brasil folclórico. E nós assistimos a tudo entusiasmados. Magnética pra mim foi uma das maiores surpresas. Eu não tava dando nada, eu tava ali num programa de curtas, acabei caindo nele, me apaixonei por essa espécie de macunaíma das animações, falo isso porque uma antropofagia de coisas de surrealismo, cultura pop, folclore nacional, e assim, é um filme que pode apontar para várias leituras diferentes, mas a que eu fiz é desse país aí que acaba meio que ficando bestializado quando a gente tem alguma influência externa, né? Um colonizador externo, esse ET que chega ali, que a gente vê muitas relações ali com imagens americanas, né? Que é o que muitas vezes acontece aqui de formas mais sutis. O que o filme faz é extrapolar, levar tudo isso aos excessos, né? A gente receber esse estrangeiro com muita festa, com muita alegria, mas pouco a pouco ele vai demonstrando uma faceta muito violenta e que vai contaminando todas as nossas estruturas a tal ponto que quando a gente percebe isso, a gente já não tem mais como voltar atrás. Então acho que é um filme que coloca a gente de frente com o nosso encantamento que a gente tem por tudo que é de fora, por tudo que vem ali com uma embalagem bonita, com uma coisa mais chamativa, seja aí um colonizador, um produto, uma tendência, enfim, um vídeo, qualquer coisa do tipo. Bom, de fato, eu concordo com tudo que você falou, Nathan. Eu acho que é uma animação aí belíssima, é uma animação que chama muito a atenção aos olhos, assim, quando você assiste, porque ela mistura uma série de técnicas diferentes para de fato trazer uma linguagem visual para toda essa narrativa caótica que ele apresenta no filme. Assim, eu vejo esse filme quase como algo experimental, assim, algo muito sensorial. Então agora a nossa menção, falando de animações, é o Bob Cuspe, que aí é um filme sobre o cartunista Angeli e os personagens, né, que ele fez, inclusive o próprio Bob Cuspe, que vão tomando vida nesse mundo punk, politicamente incorreto e imoral. E chegamos ao nosso primeiríssimo lugar, mas antes de vocês saberem o primeiro lugar, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal se vocês chegaram até aqui.
Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de falar o que vocês acharam, se vocês curtiram aí a nossa cobertura dos filmes de 2021. Lembrando que a interação de vocês é muito importante para que a gente continue crescendo. No quente e seco estado de Goiás, a chegada de um novo crush mexe com os desejos e afetos de Sandro, um funcionário de uma empresa de fertilizantes agrícolas. Bom, eu lembro quando a gente lançou a crítica do Vento Seco, a gente só rasgou elogios, a gente concordou em muitas coisas e olha que aqui no canal a gente discorda bastante. Então se vocês quiserem ter aí uma visão mais aprofundada aí do que a gente achou do filme, convido vocês aí a assistir o nosso vídeo aí, nossa crítica, a gente vai deixar o card aqui em cima. Bom, esse filme mexeu muito comigo por diversas questões. Primeiro, por ser um filme LGBTQIA+, é um filme que fala sobre afeto, é um filme que fala sobre fetiche, e mais interessante, ele mostra que essas duas coisas podem caminhar juntas, que o fetiche ele não precisa ser tratado de forma moralista. É um filme bastante explícito, mas eu acho que a forma como ele trata, a forma como ele mostra essas cenas explícitas, eu acho que faz todo sentido com a narrativa que ele constrói ao longo de todo o filme. Pois é, Éder, acho que só são afetos diferentes, né? O afeto que a gente tá ali mais acostumado romântico é um afeto tão legítimo quanto um afeto a partir dos fetiches, né? Eu acho que esse é um filme que inclusive a gente discutiu ali na crítica sobre cinema assimilacionista e não assimilacionista. Vocês podem lá assistir o vídeo para entender mais ou menos quais são essas diferenças. Eu acho que a gente ter um filme desse no nosso Brasil que coloca a cara a tapa e ao mesmo tempo mostra como isso também pode ser bonito, é assim, uma coisa muito louvável. Então assim, nosso primeiríssimo lugar, com todas as láureas, com todos os afetos, com toda a potência, todo o choque que ele pode ali oferecer, é Vento Seco, com muito orgulho. Então digam aí qual foi o seu filme favorito do cinema brasileiro de 2021. E nossa menção honrosa é um filme chamado Vênus de Nike. E esse filme é pra você que gosta do pack de pezinho, tá? Porque ele envolve psicologia, fetiche de pé, desde o pé do Papa ao pé do seu crush. Então assim, só com essa parte mais enigmática eu falo pra vocês aí assistirem o filme e tirar a conclusão de vocês. Então pra gente fazer essa lista, a gente assistiu aí a mais de 50 filmes, tem coisa boa, tem coisa ruim no nosso cinema, que é só uma singela sugestão de coisas bacanas que foram feitas. E eu só queria encerrar aqui falando que, como vocês viram, a gente mencionou vários curtas, porque a gente está acostumado com um formato de longa porque ele é comercialmente mais viável, então a gente assiste a mais longas metragens. Mas muitos ótimos cineastas que fazem filmes que a gente elogia e bate palma hoje começaram com os curtas, e existem cineastas que só fazem curta e fazem muito bem. Então a nossa ideia aqui era exaltar tudo que o nosso cinema tem para oferecer, inclusive a gente falou de animação, falou de documentário, então assim, opção não falta no nosso cinemão, né? E essa foi nossa lista de 10 filmes, 10 não, ou melhor, 21 filmes, né? Porque teve as menções honrosas. Foram filmes que a gente teve prazer, que a gente se emocionou, que a gente ficou tenso, que a gente se divertiu, que a gente aprendeu. Ou seja, como o cinema brasileiro é e como a gente acredita que ele seja. Muito rico e muito cultural. Eu espero que vocês tenham assistido muitos filmes brasileiros também. Se não assistiu, fica a dica pro ano que vem vocês darem mais valor pro nosso cinema, porque ele é maravilhoso, eu vou defender ele até o fim. Então, esse é aquele vídeo pra gente aí começar o ano de 2022. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo e até mais!